Olha, vamos pensar nisso. Rio de Janeiro, novembro de 1904. A cidade tá, assim, um barril de pólvora. É o cenário da famosa Revolta da Vacina. Exatamente. Um momento super complexo da nossa história. Sim. E isso acontece, né? Durante o governo Rodrigues Alves, o prefeito Pereira Passos estava lá com as reformas urbanas a todo vapor, Aquelas reformas do bota abaixo, né? Bem controversas. essas mesmas. E, ao mesmo tempo, o Oswaldo Cruz tocando a campanha de saneamento. Isso. E aí vem o estopim, né? Aquela lei de 31 de agosto que tornou a vacina contra a varíola obrigatória. Foi a faísca. Bom, nossa conversa hoje vai tentar desembrulhar isso tudo. A gente vai olhar as causas, o que aconteceu e o que ficou disso, usando vários documentos, artigos, enfim, fontes históricas. Legal. E a chave entender, né, que não foi só a vacina. Foi muito mais. Um reflexo das tensões sociais que já existiam. Como assim? Explica melhor isso. Então, o fascinante é ver como as reformas urbanas se misturaram com a questão da saúde. Pensa bem, estavam demolindo os cortiços no centro, expulsando a população pobre dali. Aquela ideia de limpeza, né? Saneamento físico e moral. Justamente. Isso criou um clima, sabe, de muita desconfiança, de ressentimento contra o governo. O pessoal se sentiu atacado, expulso. Entendi. Quer dizer, o terreno já estava fértil para a revolta. Perfeito. Aí chega a vacina obrigatória e ainda por cima com boatos de que seria aplicada à força invadindo as casas. Nossa, imagina o pânico. E a imprensa da época? Não ajudou muito, né? Pelo contrário, muita imprensa sensacionalista botou lenha na fogueira. Inventavam que a vacina dava outras doenças, que era um jeito de atacar a honra das mulheres, das famílias. Fake news do século passado. Basicamente isso. E aí, claro, a coisa explodiu. Entre 10 e 16 de novembro, o Rio virou uma praça de guerra. Barricada, bonde virado, Teve confronto armado, né? Na Praça da República, Tiradentes. sim, confrontos sérios. A resposta do governo foi, assim, dura. Como eles reagiram? Decretaram estado de sítio. Suspenderam garantias individuais, né? E mandaram exército e polícia para cima. Repressão forte mesmo. E o saldo disso tudo? Trágico. Os números variam um pouco, mas falam em uns 30 mortos, cento e poucos feridos Nossa, e centenas de presos. Muitos deportados lá para o Acre, um destino terrível na época. pesado. Mas diante desse caos todo, o governo fez o que com a lei da vacina? Manteve? Não, aí eles recuaram. Suspenderam a obrigatoriedade para tentar apagar o incêndio, sabe? Entendi, mas depois a vacinação acabou sendo aceita, né? Como foi isso? Pois é, anos depois, sim. O ponto de virada mesmo foi uma outra epidemia de varíola, lá para 1908. Ah, aí ficou claro que a vacina funcionava. Exatamente. Ficou escancarado. As pessoas viram na prática. Quem tinha se vacinado antes não pegava a doença ou pegava de forma muito mais leve. A realidade se impôs, sabe? Faz sentido. A prova concreta do benefício, né? Isso. Se a gente conecta os pontos, vê esse padrão. Resistência inicial muito por causa da desconfiança e do autoritarismo. Uhum. Mas depois, com a prova da eficácia, veio a aceitação. A necessidade falou mais alto. E aos poucos, o Rio foi limpando a imagem de cidade doente. Então, pensando hoje, olhando para trás, que lições a gente tira disso tudo? Olha, primeiro revela aquele abismo social imenso, né? Entre a elite que queria modernizar na marra e o povão que era visto quase como um estorvo. É verdade. Segundo, o poder gigante da desinformação. Tem estudos hoje que mostram como isso foi crucial já em 1904. E talvez o mais importante, O quê? como a própria ciência, a vacina, que era a solução, foi vista como agressão por causa do jeito que foi imposta. A ciência sem diálogo, sem considerar o social, virou pavio. Caramba, é impressionante como essa história de mais de 100 anos parece tão atual, né? Totalmente. Isso levanta uma questão super importante. Como comunicar ciência? Como implementar política pública, ainda mais de saúde, numa sociedade tão desigual, tão dividida? É a pergunta de 1 milhão. Pois é, a revolta da vacina parece um espelho antigo para debates de hoje sobre saúde pública, liberdade individual, fake news, essa tensão eterna entre ciência e direitos. Fica a reflexão, então. Exato. Como a gente constrói pontes. Pontes de diálogo, de confiança entre ciência, governo e a população. Para que os erros de 1904 não se repitam, né? Especialmente agora, em tempos de crise sanitária.
Como garantir que política pública e ciência andem juntas com a confiança das pessoas?